Aqui estamos juntos novamente para a sequência da leitura do livro Crianças e Suas Vidas Passadas, de Carol Bowman. Um conceito espiritual muito amplo. Parte do problema é a simples ignorância dos fatos, como a reencarnação, raramente é discutida como uma ideia espiritual séria através da mídia ou nas escolas, certamente não nas igrejas. O que a maioria dos ocidentais sabe sobre o assunto, apenas aquilo que absorvem através de piadas e caricaturas. A reencarnação não é, como muita gente da nossa cultura pensa, uma crença ligada à Índia ou a qualquer religião ou cultura. Tem sido uma crença espiritual para bilhões de pessoas em todo o mundo há milhares de anos. Uma ideia global que floresceu independentemente entre as populações de todos os continentes, desde os celtas até os teutões do norte da Europa, os povos indígenas da África, Austrália, das Américas. Centenas de milhões de hindus budistas no mundo de hoje acreditam na reencarnação. É tolerada pelo Islã. A seita mística islâmica dos sufis faz dela uma pedra fundamental de sua fé. Comparada com a maioria do resto do mundo, nossa cultura judaico-cristã, com a sua negação da reencarnação, está em minoria. Como eu disse no capítulo anterior, a reencarnação já fez parte das escrituras que hoje é vista pelos católicos e protestantes. Está lá, para quem quiser ver. Continuando. Na verdade, não existe uma doutrina única e rígida sobre a reencarnação. É impossível dizer que a reencarnação é isso e não aquilo. É uma ideia espiritual genérica, como a crença em divindades, cujas interpretações e práticas variam tanto quanto os povos que existem no mundo. Algumas noções de como a reencarnação funciona são superstições absurdas, ideias claramente inaceitáveis para as nossas mentes modernas. Mas em outros lugares a reencarnação se desenvolveu, transformando uma filosofia de leis naturais e introspecção espiritual que poderia dar uma contribuição valiosa para o pensamento ocidental. Faço um parênteses aqui, meus amigos. Na França, nos anos 1800, Allan Kardec fez todo um estudo a respeito. Está lá para quem quiser ver. Busquem o Livro dos Espíritos. Está tudo lá, detalhe por detalhe. Leiam como um livro científico, porque a pergunta é feita e a resposta é dada. Então, houve sim um estudo feito. Está lá para quem quiser ver. Recomendo. Vocês podem encontrar isso em PDF em muitos idiomas. Continuando. Em qualquer questão sobre os mecanismos da reencarnação, há uma enorme variedade de crenças proveniente de todos os pontos do mundo. Por exemplo, a questão sobre o tempo em que uma alma aguarda para voltar à vida, alguns acreditam que o intervalo é de centenas de anos, enquanto outros pensam que está fixado entre 7 e 20. Os drusos do Líbano chegam ao extremo de crer que o renascimento se dá imediatamente após a morte, sem nenhum intervalo. Dizem até que o último sopro do moribundo é seguido pela primeira respiração do recém-nascido reencarnado. Em algumas culturas, religiões e seitas, a reencarnação é uma ideia dogmática, punitiva, institucionalizada por meio de regras e rituais. O temor de um renascimento infeliz é usado como uma arma para intimidar, controlar as massas. O sistema de castas da Índia, por exemplo, é estruturado sobre a ideia de que as almas renascem subindo a escala das castas, alguns degraus de cada vez e somente após a execução de vários rituais. Em outras culturas, a reencarnação é um conceito profundamente libertador e positivo. A antropóloga Margaret Mead descobriu que tanto os balineses quanto os esquimós reverenciam o ciclo de renascimento em sua atitude com relação ao aprendizado. Acreditam que suas crianças têm dons proféticos e desde cedo as ensinam a fazer coisas complicadas, considerando que elas sejam capazes de fazê-las, porque, na verdade, são adultos. Até mesmo os velhos continuam aprendendo porque seus esforços não serão desperdiçados. As versões da reencarnação ensinadas pelas tradições esotéricas dos hindus e budistas tibetanos são as mais enaltecidas e compatíveis com a mente ocidental. Mas até mesmo os hindus e os budistas discordam sobre o que é transmitido de uma existência para outra. Os hindus acreditam que seja identidade de uma alma viajante. Os budistas dizem que é uma
corrente contínua de consciência, um relacionamento de causa e efeito, mas sem uma identidade de alma viajante. Contudo, ambos concordam com a lei natural, chamada de karma, rege as particularidades do renascimento. O karma é outra ideia relacionada com a reencarnação, muito suscetível de interpretações, muitas vezes mal compreendida pelos ocidentais. No nível mais simples, karma é o mesmo que lei física de causa e efeito, ação e reação. Os cristãos a conhecem pelo ensinamento que diz: você colhe o que planta. Mas o karma funciona através de muitas existências. Por esse princípio, tudo o que fazemos, seja bom ou mal, tem efeito sobre nós e nos outros, e as consequências de cada ação podem voltar a nós nesta ou em outra existência. Como nos ensina o budismo, o karma não é uma lei de predestinação, como temem alguns ocidentais. Ao contrário, ele permite o livre-arbítrio. A lei do karma não determina nossos atos. É uma lei imparcial, que pede que aprendamos com os nossos erros. Quando criamos um karma negativo, agindo de maneira egoísta, machucando os outros e a nós mesmos, rompendo a harmonia do universo, atos que alguns chamam de pecado, o universo não nos julga. Simplesmente nos devolve a desarmonia, oferecendo-nos outra oportunidade de responder corretamente. Criamos um karma positivo como agirmos, com consciência e harmonia, com a associação de todas as coisas. Em outras palavras, com amor e compaixão. As mensagens mais evidentes do karma é que somos responsáveis pelas nossas ações. As reencarnações e a lei do karma explicam o paradoxo que observamos no Ocidente. Por que coisas terríveis acontecem com pessoas de bem? Quando que os patifes parecem viver com maior facilidade? Se não considerarmos o aspecto cumulativo do karma, a vida parece aleatória e injusta. Um giro cósmico dos dados. Às vezes é impossível enxergarmos alguma justiça moral ou mesmo um significado dentro dos limites de uma única vida, quando, por exemplo, uma criança inocente morre ou nasce cega ou sem lar. Mas se encarássemos cada vida com apenas uma imagem de um filme composto de inúmeras imagens, nossa perspectiva muda. Percebemos que o filme visto como um todo faz sentido, nos conta uma história de equilíbrio, justiça e ordem. Portanto, se a reencarnação é uma ideia espiritual genérica, não ligada a nenhuma religião ou cultura, por que resistem a ela no Ocidente? Por que a cultura judaico-cristã difere da maioria das outras do mundo? Procurei as fontes da história do judaísmo e do cristianismo em busca de respostas, e o que descobri é tão fascinante e revelador que valeu o esforço. Procurei primeiro no cristianismo e descobri que a Bíblia não fala na reencarnação e muito menos a condena. Não existe escritura que repudie a reencarnação. Na verdade, muitos estudiosos da Bíblia e cristãos devotos acreditam que Jesus aprovava tacitamente a reencarnação. Os historiadores sabem que a reencarnação era uma crença bastante comum no Oriente Médio naquele tempo, e Jesus parece aceitá-la como algo que não merecesse maiores comentários em qualquer sentido. Dois trechos do Evangelho nos demonstram isso. Em Mateus 17, de 10 a 13, Jesus fala com seus discípulos sobre a conhecida profecia do Velho Testamento que o retorno do profeta Elias precederia a chegada do Messias. E os discípulos perguntaram: por que os doutores da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: para ter certeza, Elias virá e restaurará todas as coisas. Mas eu lhe digo, Elias já chegou e não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem vai sofrer em suas mãos. Então os discípulos compreenderam que eles falavam de João Batista. E aqui, meus filhos, eu quero abrir aqui já um parênteses. Jesus sabia exatamente do que ia passar com ele. Nessa frase está bem clara. O Filho do Homem irá sofrer em suas mãos, não é? Como pode essa declaração, esse reconhecimento de Jesus de que Elias já havia voltado como João Batista, ser interpretada como algo que não seja reencarnação? Outro trecho citado é de João 9:2. Os discípulos apontam para um homem que havia nascido cego e perguntaram: quem pecou, este homem ou seus pais, posto que nasceu cego? Jesus usou a pergunta para falar do pecado, mas é significativo que não tenha repudiado o pressuposto óbvio da afirmativa.
de que outra forma o homem poderia ter pecado antes de ter nascido, se não tivesse vivido antes? Se Jesus quisesse ter condenado a reencarnação, aquela era a oportunidade, mas ele não fez. Então, de onde é que os cristãos tiraram a noção de que a reencarnação é um pecado, como já ouvi algumas pessoas dizerem? A resposta não está nas palavras de Jesus, mas nas origens da Igreja Romana. É muito interessante a história do que aconteceu nos 300 anos que se passaram entre a humilde pregação de Jesus no deserto e a fixação da doutrina do credo a que os cristãos acreditam até hoje. Este livro, mais adiante, vai falar a respeito da retirada da reencarnação das Escrituras, mas aproveito aqui a oportunidade para falar a respeito. No ano 553 depois de Cristo, a supressão da reencarnação. A mulher do imperador Justiniano, Teodora, fez carreira como cortesã e conseguiu que o imperador Justiniano se apaixonasse perdidamente por ela. Cortesã, ela era uma prostituta, que fique bem claro o termo. Quando se tornou imperatriz, mandou executar 500 das suas ex-companheiras entre as escravas, prostitutas de sacerdotisas pagãs. Vocês estão vendo aqui, bem claro, por que ela fez isso? A escravocrata e extremamente cruel, Teodora ficou com muito medo de reencarnar como escrava negra e ordenou a Justiniano que revisse os códigos canônicos para que aquilo nunca mais pudesse ocorrer. Como se fosse possível mudar as leis supremas como a lei mundana. Então vamos fazer uma lei, meus amigos, para que nunca mais haja terremotos, não é? Não se pode mudar o que é imutável. Não se pode mudar as leis do universo. Então está claro que nos evangelhos, que nos livros sagrados, estava lá a reencarnação. E eu digo mais, que ela não citou aqui, existe uma linha judaica que sim, acredita na reencarnação, certo? Ficamos hoje por aqui com todas essas polêmicas e espero que vocês também vão atrás desse conteúdo, estudem, pesquisem, vejam o livro dos Espíritos, estão lá todas as questões que vocês possam ter. Até breve no nosso próximo capítulo.